Realizou-se no dia 29 de julho a cerimónia do ato de constituição do Centro Médico Universitário de Lisboa. A cerimónia teve lugar no Hospital de São José e contou com a participação dos Ministros da Saúde, Paulo Macedo, e da Educação, Nuno Crato, da Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Central, Teresa Sostelo, e do Reitor da Universidade Nova de Lisboa, António Rendas. A constituição de um Centro Médico Universitário de Lisboa é o culminar de um processo de reorganização, modernização e coordenação de serviços no Centro Hospitalar de Lisboa Central e na Faculdade de Ciências Médicas. A crescente competitividade nas áreas dos serviços de saúde, ensino médico e investigação clínica e o desenvolvimento das tecnologias de informação obrigam a uma transformação na forma clássica de organização e funcionamento de estruturas de ensino, prestação de cuidados e investigação. Sempre acreditei que o sucesso resulta, na maioria das vezes, de uma sábia conjugação de esforços, de uma inteligência, de uma inteligente convergência de vontades, de uma sinergia virtuosa e de muito, mas muito trabalho. A assinatura, hoje, da portaria que criou o Centro Médico Universitário de Lisboa, associando a nova Medical School, Faculdade de Ciências Médicas e o Centro Hospitalar Lisboa Central, é exatamente isso. É o salto qualitativo que era preciso dar. Com ele, aprofundam-se as relações institucionais e funcionais entre as duas instituições. Cria-se algo que possibilita trilhar um caminho novo, uma estrutura apta a crescer e a desenvolver-se ao longo do tempo, com novos participantes, com parcerias nacionais e internacionais, acumulando saberes e competências. Um centro médico académico ou centro médico universitário é uma associação de um ou mais hospitais escolares com uma faculdade de medicina, embora possa incluir outras unidades orgânicas, escolas ou institutos universitários. O Centro Médico Universitário é um conceito centenário, desenvolvido em vários países, incluindo Portugal, que se consubstancializa numa entidade sem fins lucrativos, dependente dos Ministérios da Saúde e da Educação e Ciência. Os centros médicos universitários têm uma missão pública que se traduz em 3 responsabilidades fundamentais: prestação de cuidados de saúde, incluindo a vertente preventiva e de saúde pública, ensino, treino e formação de médicos e de outros profissionais não médicos da saúde, investigação biomédica básica, translacional e clínica. Nos países onde historicamente existem centros médicos universitários, estas definições básicas tenderam a evoluir com o tempo e hoje, considerando que o conjunto de circunstâncias em que os cuidados de saúde são dispensados está em profunda mudança e até incerteza, estas organizações têm de se adaptar para continuar a servir o interesse público na essencial área da saúde. Para ilustrar parcialmente esta complexidade, refere-se o envelhecimento da população, que vem rapidamente deslocar o peso e o encargo com a doença dos cuidados agudos para os cuidados crónicos, mudando assim radicalmente o paradigma médico-assistencial. Os centros médicos universitários, focados no seu triplo objetivo, educação, investigação e cuidados em saúde, são a melhor forma de responder às diversas e complicadas exigências que as atuais e futuras transformações inevitavelmente impõem. As muitas e diversas condicionantes que vêm conduzindo a alterações no ambiente em que os centros médicos universitários funcionam podem ser agrupadas em 3 categorias: alteração nas necessidades de cuidados de saúde, inovações tecnológicas, quer nas áreas do diagnóstico e terapêutica, quer no campo da informação e comunicação, e constantes restrições financeiras e incrementos de custos. Queria, se me permitem, quebrar um pouco o protocolo para dizer que este é um momento muito especial para muitos de nós. Eu sou apenas um companheiro de ruta deste processo, mas queria, sem também correr o risco de falar em nomes, dizer que é muito gratificante para mim ver aqui um conjunto de pessoas que desde há muitos anos se empenham
neste caminho, é mesmo um caminho, e hoje estamos a dar um passo muito importante. É muito difícil estar nesta sala e não falar do passado. Não um passado que eu possa evocar para mim, não tenho nenhuma pretensão em relação a esse aspecto, mas é um passado que é da medicina portuguesa, da cidade de Lisboa e da própria ciência. Este passado tão rico, como já foi aqui assinalado, passa pelo Colégio de Santo Antão e a aula da Esfera representa exatamente uma memória extraordinária daquele mais de século e meio em que os jesuítas ensinaram a física, a matemática e ensinaram em português agentes da cidade de Lisboa e os próprios jesuítas depois fizeram parte da nossa diáspora. Depois a vinda do Hospital Todos os Santos, que aqui se instalou a seguir ao terremoto de 1955, e também os nossos queridos Hospitais Civis de Lisboa, para falar apenas das instituições principais. É realmente impressionante o que aconteceu aqui de tão bom e com tanta qualidade durante séculos. E nós temos sempre tendência a falar das coisas más. Aqui aconteceram coisas difíceis, como já foi aqui lembrado, mas uma enorme qualidade perpassa por estas paredes. Isto foi de tal forma importante que quando a Universidade Nova de Lisboa iniciou a reabilitação de uma parte do Instituto Bacteriológico da Câmara Pestana, instituição vizinha que também faz parte desse mesmo passado, isso foi sempre encarado pela Universidade Nova com uma enorme responsabilidade e com um grande respeito por tudo aquilo que tinha acontecido nesta colina. Contudo, aqueles que me conhecem bem sabem que sempre entendi que a melhor forma de homenagear o passado é contribuir para a construção do futuro. Foi isso que a Universidade Nova de Lisboa fez com a reabilitação do Instituto de Câmara Pestana. Há mais ou menos 2 anos e 2 meses, no dia 4 de junho de 2013, e o Sr. Ministro da Saúde deu-nos o privilégio de estar connosco nessa data, eu bem me lembro, quando inaugurámos as instalações, eu respondi a um investigador do CEDOC que me perguntou se eu iria contar a história da construção dos edifícios que estão do outro lado da rua onde nos encontramos. E eu respondi-lhe que a melhor forma de honrar essa história seria contar os sucessos científicos que irão ser conseguidos a partir dessa data nesses laboratórios. A história deve-se escrever olhando para o futuro. O mesmo se passa aqui hoje, embora num outro contexto, porque esta cerimónia assinala a criação de um consórcio entre o Centro Hospitalar de Lisboa Central e a Nova Medical School. Sem querer fazer qualquer analogia matrimonial, porque não é disso que se trata, até porque os noivos têm cada um casa própria e já têm uma grande maturidade, não posso deixar de assinalar que sem a liderança da doutora Teresa Sostelo e do professor Jaime Branco, não estaríamos aqui hoje a celebrar este acontecimento único na medicina da cidade de Lisboa. Para ela e para ele, vai o meu sincero agradecimento e todo o meu apoio. O desafio, como já foi aqui dito, é grande, mas está aqui a ser dado hoje um passo muito importante e eu agradeço às 2 tutelas, na pessoa dos senhores Ministros da Saúde e do Sr. Ministro da Educação e da Ciência, todo o apoio prestado no sentido da viabilização deste consórcio. Passados que são 2 anos da inauguração das instalações da Nova Medical School, também na colina de Santana, não posso deixar de assinalar, como disse na altura, que a Universidade Nova de Lisboa prestou um serviço notável à medicina, à ciência e à cidade de Lisboa ao colocar as suas unidades de investigação biomédica de apoio ao ensino médico na colina de Santana. E o que está a acontecer aqui hoje é a continuação e a continuidade desse mesmo projeto. Disse publicamente na altura que estávamos perante um grande desafio, e eu vou repetir, que não se compadece com vistas curtas, pequenos protagonismos ou atitudes paroquiais. Com muito mais convicção, afirmo agora, o desafio alargou-se e é de uma enorme responsabilidade. É que a melhor maneira de honrar a história que esta sala nos traz é fazer o mesmo. E é, internacionalmente e nacionalmente, fazer uma ligação entre a ciência aplicada e a ciência pura. E fazer uma ligação entre as aplicações da ciência e a própria ciência. E se vão lucrar os clínicos por terem um contacto mais direto com a investigação, vão também lucrar os investigadores por terem um contacto mais direto com a prática clínica. E por isso
este Centro Médico Universitário de Lisboa é certamente um herdeiro do espírito dos tempos da Aula da Esfera e é certamente um centro que ficará na história e associada a um progresso grande nas ciências médicas em Portugal. Nós estamos, aliás, perante um momento crucial de desenvolvimento da investigação clínica. Como os senhores doutores e os seus professores naturalmente sabem, o Sr. Ministro Paulo Macedo e eu próprio levámos a Conselho de Ministros uma resolução que foi aprovada e que cria um programa integrado de investigação clínica, programa no qual são componentes importantes: apoio a programas de doutoramento, contratos para investigação, contratos para investigadores, apoio à investigação clínica, tempo para investigação dos clínicos e alguns fundos para projetos exploratórios que se possam traduzir na indústria. Portanto, estamos num momento que é certamente um momento de viragem, e um momento de viragem precisamente porque não é apenas uma decisão de cima para baixo, nem é essencialmente uma decisão de cima para baixo, é um movimento de baixo para cima, um movimento de ligação dos clínicos aos investigadores para que ambos lucrem com esta associação. A criação deste centro foi precedida de uma longa discussão sobre o melhor modelo a adotar. Foram avaliados modelos internacionais, houve troca de opiniões com outros centros académicos europeus, avaliaram-se prós, contras, houve visitas a várias instituições, análise de modelos, tomaram-se opções estratégicas, um processo maturado, um processo pensado, como foi decidido por ambas as partes. Um processo que recolheu a decisão do Governo na sua criação pelo reconhecimento da sua maturidade e importância, quer pelo Ministério da Educação e Ciência, quer pelo Ministério da Saúde, desde a primeira hora. A portaria que hoje assinamos é uma demonstração clara que defendemos o encontro de destinos entre instituições de saúde e educação. Porque defendemos que os vários saberes e os diferentes conhecimentos se devem cruzar. Podem ser hoje parceiros de um hospital, de uma empresa de biotecnologia ou uma instituição de investigação em novos materiais. O cruzamento de diferentes saberes é claramente um modelo de evolução do conhecimento que deve ser desenvolvido em Portugal. A integração de conhecimentos e tecnologias é, pois, uma realidade irreversível. É, pois, nossa obrigação estimular, apoiar, incentivar as iniciativas nesta área. É nosso dever estar presente e facilitar mais do que ter a obrigação de tudo fazer. Estas são iniciativas de uma sociedade cada vez mais rica, dinâmica e inovadora. Uma sociedade que, felizmente, cada vez menos procura a proteção do Estado e que cada vez mais tem capacidade de iniciativa e de fazer acontecer. Uma sociedade que deixou o proteccionismo, que encontra modelos do próprio autofinanciamento e do desenvolvimento interno e também em termos de parcerias internacionais. Não que o Estado se queira demitir das suas funções, mas sim porque o Estado entende cada vez mais que uma sociedade será tanto mais rica quanto mais capacidade tiver de se organizar. Este, como foi dito no início, é um momento exemplar. Duas organizações juntas há décadas querem aprofundar o seu modelo de cooperação. Debateram, avaliaram, propuseram e o resultado está aqui hoje presente. Mas é também um modelo de responsabilização e desafios, porque um centro com estas características deve criar os mecanismos necessários de renovação e abertura a outras instituições, de abraçar novos desafios, de formular novas parcerias. O aumento da sua massa crítica aumenta também a sua responsabilização perante os desafios que deve abraçar. No incremento dos projetos de investigação, no desenvolvimento de novas áreas de intervenção, de mais publicações, de mais parcerias internacionais, de mais candidaturas a projetos, de mais patentes, de mais ambição, de mais valorização dos nossos médicos hospitalares e dos docentes na prática assistencial. Este Centro Médico de Lisboa terá de se assumir, pois, como local de construção e desenvolvimento de projetos inovadores, onde a saúde seja o grande denominador, onde a defesa da inovação sustentadora ou disruptiva constituam um desafio permanente. Contamos convosco para fazer bem, diferente e melhor. E para terminar, gostava de referir 2 ou 3 aspectos breves. O primeiro,
não é por acaso que temos o prestígio de uma instituição centenária, como já foi aqui referido, a associar-se também ao prestígio de uma instituição extremamente recente, mas altamente prestigiante. E não temos dúvida de que entre este saber e conhecimento acumulado e este conjunto de saberes e conhecimentos novos, haverá aqui um resultado bastante mais positivo.